Você pode eliminar o mosquito Aedes assim, assim e agora assim. Show Aedes! A Assembleia traz o aplicativo Show Aedes MT. Com sua denúncia fica mais fácil localizar focos de mosquito e combater a dengue, zika e chikungunya. Faça o download gratuito. As informações são encaminhadas para as prefeituras que agem no foco do problema. Acesse nossas redes sociais e transforme seu clique numa arma. Show Aedes! Assembleia Legislativa de Mato Grosso. De volta com a segunda parte da entrevista com o secretário de Educação aqui de Mato Grosso, Permínio Pinto. Secretário, continuando então a nossa conversa, vamos avaliar um pouquinho o cenário nacional. O Brasil vive toda uma crise, uma insatisfação geral com o governo Dilma. Governo esse que tem levantado a bandeira da educação como se fosse o grande diferencial desse governo. Na opinião do senhor, o governo do PT realmente conseguiu fazer a diferença na educação? Como é que o senhor avalia isso? Eu entendo que alguma coisa foi feita, há que se reconhecer, mas neste momento nós temos uma dificuldade muito grande nessa relação com o governo federal. E eu digo que isso não é por conta de um problema político, seja lá do que for, é mais por uma deficiência muito grande na gestão. Nós sabemos que o governo do PT levou o Brasil a essa dificuldade, né? E o exemplo disso é que no Ministério da Educação houve um contingenciamento, um corte já nesse primeiro trimestre do ano de 2016 de 4 bilhões e 270 milhões de reais. Quem vai sofrer com isso são os municípios e os estados, né, que dependem do cofinanciamento do governo federal. Para se ter uma ideia, no ano de 2015, a diminuição dos repasses do governo federal para o governo do estado de Mato Grosso chegaram próximo a 70%, em média, não só para a educação, né, a média em todos os setores do governo. Então, nós precisamos, nesse momento, resolver essa situação para que um novo cenário se desenhe, né? Nós esperamos que nesses próximos dias o impeachment seja votado na Câmara Federal e que nós tenhamos um novo governo, um governo em condições de trazer de volta a gestão da União, né, sob rédeas, né, e estabelecendo um modelo de governança diferente do que aí está. É necessário que isso seja feito, né, a todo momento em que nós já temos uma sinalização da possibilidade do afastamento da presidente, o mercado reage positivamente. E isso é bom. É sinal que o Brasil tem condições de recuperar, né, esse tempo que se perdeu no governo do PT, né, tem condições de se recuperar. E o que é necessário é que nós tenhamos um gestor que consiga administrar esse país com responsabilidade, né? Diferente do que eles fizeram. Então eu vejo que nós conseguiremos, nesses próximos 15 dias, mudar o rumo do governo brasileiro. Secretário, no caso específico da pasta da educação, com o possível afastamento da presidente Dilma, o que o senhor consegue vislumbrar de melhorias no setor, principalmente aqui para o estado de Mato Grosso? Olha, nós esperamos que num eventual governo, como eu disse, né, nós tenhamos um gestor que tenha condições de recuperar a economia do Brasil, né, e consiga trazer de volta mais investimentos para a educação. Esse governo chama, nesse momento, inclusive tem no seu slogan lá, como sendo uma pátria educadora. E não é isso que nós vemos, né? Como eu disse, houve aí um contingenciamento do orçamento da ordem de 4 bilhões e 270 milhões de reais. Isso nos restringe muito os investimentos para estados e municípios. Para você ter uma ideia, o FNDE hoje sinaliza apenas 3 linhas de financiamento. Vai financiar equipamentos para as escolas, vai financiar melhorias para o transporte escolar e vai financiar para os municípios, né, ampliação de creches e centros de educação infantil. Isso é muito pouco.
Isso é muito pouco. Algumas ações na área de formação de profissionais, a ampliação dos investimentos para atender algumas regiões aqui no estado de Mato Grosso e para atender também alguns municípios são necessárias. Então, eu vejo que um novo governo trazendo uma capacidade de gestão melhor, né, e priorizando de fato a educação. Se tiver que fazer corte, que faça corte em outros setores do governo e não na educação. A educação precisa ser priorizada. Fazer o que nós fazemos aqui em Mato Grosso, fazer o que o governador Pedro Tax fez. Né? Entre 2015 e 2016, os investimentos em educação cresceram em mais de 18%, quase 19%. Né? E nós ainda vamos crescer esse investimento em 2016, porque com a perspectiva de conseguirmos aumentar a receita até o mês de junho, por certo que nós teremos mais investimentos. Então, é nessa perspectiva que nós esperamos que um novo governo consiga, de fato, priorizar a educação, coisa que o governo federal, nesse momento, não faz. Ok. Eleições 2016. O nome do senhor tem sido cogitado numa possível aliança ali do PSB com o PSDB, onde o senhor seria o vice de Mauro Mendes, caso ele venha para a reeleição. Essa ideia lhe agrada? Como é que o senhor tem recebido isso? Essa definição, ela precisa acontecer a partir do prefeito Mauro Mendes. No momento em que ele sinalizar a possibilidade de reeleição, você tem um cenário. Se ele disser que não é candidato, o cenário muda, não é isso? Mas é lógico que, preferencialmente, nós precisamos manter esse grupo que foi constituído a partir das eleições, aliás, para as eleições do governador Pedro Tax, né, em 2014, que esse grupo seja reeditado, que esse grupo tenha o governador Pedro Tax como a maior referência, né, e que ela seja reeditada não só aqui em Cuiabá, como na maioria dos municípios de Mato Grosso. Em havendo essa reedição da aliança do PSB com o PSDB, nós podemos sim participar da chapa, mas essa discussão ela passa pelo governador Pedro Tax, né? Nós temos grandes nomes no PSDB, essa discussão já foi feita no diretório municipal, já foi feita na executiva estadual também, e não só eu, mas como também o secretário de turismo Luiz Carlos Nigro, o Paulo Borges, que é secretário municipal, o Ciel Tavares, enfim, o PSDB tem grandes nomes, o próprio secretário da Casa Civil, Paulo Tax, né? Cada um de nós tem condições de ocupar essa chapa aí, não só como vice do prefeito Mauro Mendes, mas como também, numa eventual desistência dele, disputar como cabeça de chapa, né? É possível que isso aconteça também. O senhor tem essa disponibilidade? Sim, eu já coloquei meu nome à disposição do partido. O senhor acha vantajoso, secretário, deixar uma pasta importante como educação e aí encarar uma eleição para o prefeito da capital aqui, Cuiabá? Essa leitura, ela não pode ser feita por mim, essa leitura, ela precisa ser feita pelo partido, né, pelo governador Pedro Tax, pelo presidente do partido, o deputado Nilson Leitão, enfim. Mas o senhor tem uma opinião sobre isso? Não, a decisão, eu nunca fiz política apegado a algum cargo, alguma situação ou algo que venha me beneficiar. Eu sempre fiz política no partido, sempre fiz política no PSDB e continuará sendo assim. Se eu for convocado pelo partido, se eu for convocado pelo governador Pedro Tax, eu não tenho como dizer não. Da mesma forma que eu fui convocado para ser secretário municipal de educação numa determinada época, fui convocado para ser secretário de outras pastas aqui no município de Cuiabá pelo PSDB, fui convocado num passado pelo ex-governador saudoso Dante de Oliveira para participar da equipe dele. Enfim, no momento em que eu for convocado para qualquer missão, né, eu estou pronto para atender esse chamamento, né? Então eu não tenho o direito de tomar essa decisão sozinha. Se no coletivo, se no seio do partido e se o governador Pedro Tax entender que o meu nome é o melhor nome para disputar as eleições em Cuiabá, eu estou pronto para fazê-lo. Com relação ao prefeito Mauro Mendes, quando o senhor foi indicado para assumir essa pasta da educação, ele se mostrou contrário, porque de acordo com a avaliação dele, o senhor não teria o perfil técnico, seria uma figura mais política. E o governador Pedro Tax sempre alegou que queria uma equipe técnica, né? Como que está essa relação com relação a isso? Está tudo tranquilo? Sim, está tudo tranquilo. Eu nunca tive problema com o prefeito Mauro Mendes, ao contrário, naquele episódio, inclusive ele veio falar comigo, falou para mim, não é absolutamente nada contra você. O que há
é uma necessidade de nós do PSB também ocuparmos um espaço, tanto é que esse espaço foi ocupado logo em seguida na indicação do secretário Suelme para a pasta de agricultura familiar, e aí as coisas se resolveram, não é? Então não há absolutamente nenhuma diferença entre nós. É lógico que num passado recente houve uma disputa, aliás houveram duas disputas, né? Mas isso tudo está superado, mesmo porque na disputa de 2012, né, quando o PSDB tinha lá a candidatura do deputado Guilherme Maluf, no primeiro turno, quando houve o segundo turno entre Mauro Mendes e Lúdio Cabral, né, eu e o meu grupo todo foi apoiar o prefeito Mauro Mendes, né? Então não há dificuldade nenhuma, né? É lógico que o partido, para se consolidar, é melhor que nós tenhamos uma candidatura própria, mas isso não sendo possível, é possível sim que haja uma aliança com o PSB. Essas discussões elas estão sob o comando do governador Pedro Táxi e sob o comando do presidente Nilson Leitão. Como que o senhor avaliou o PSDB aqui no Estado? Algumas pessoas ligadas ao partido no interior dizem que o partido não é tão forte, não tem tanta representatividade, na verdade, como tem aqui na capital, Cuiabá. Como é que o senhor avalia isso? Esse é o momento para nós provarmos o contrário, não é isso? Nós vamos disputar as eleições em todos os municípios de Mato Grosso, preferencialmente indicando o candidato a prefeito, né? Mas no mínimo tendo um candidato a vice e também elegendo o maior número de vereadores. Esse é o nosso propósito, e aí a resposta virá ao final, quando queremos sim aí, com o apoio não só do governador Pedro Táxi, como dos nossos deputados estaduais, agora o número de 4, né? Com a filiação do deputado Baiano Filho, com o deputado Wilson, com o deputado Guilherme Maluf, com o deputado Saturnino Masson, enfim, temos condições com o deputado Nilson Leitão, que é o presidente do partido, com as demais lideranças esparramadas aí por todo o estado, nós temos condições de fazer um grande número de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores. Então, o PSDB vai provar que já ultrapassou um momento muito difícil, não há como dizer não em relação a isso, mas nesse momento é o momento em que nós temos condições de voltar a ser o maior partido do estado de Mato Grosso, e eu tenho condições, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Bem, secretário, eu quero agradecer então a participação do senhor conosco aqui no RDTV. Eu é que agradeço e estou disponível para voltar aqui e fazer as discussões que sejam, digamos assim, sejam produtivas, né, para a sociedade mato-grossense. E com muito carinho, a gente agradece também a sua companhia durante essa entrevista, dizendo para você acessar sempre rdnews.com.br/rdtv, que é TV a qualquer hora. Até mais.